Estamos no ar no nosso episódio número 12 do podcast Propósito. Hoje com uma convidada super especial, Ivana Souza, da empresa Ivana Souza RH de Resultados. E eu costumo dizer que esse canal eu criei para chamar meus mentorados, meus mentores, meus parceiros de negócio, principalmente para a gente criar esse ambiente, essa sinergia, essa ambiência de prosperidade, de empreendedorismo, de propósito. E você está contemplada aí em vários desses temas, né? É uma parceira, né? Me ensina muito, aprendo muito com teus conteúdos, com a tua trajetória. E também já tive, né, o prazer de te mentorar lá atrás. Então, Ivana Souza, seja muito bem-vinda, uma mentora, consultora. Ela é especialista em um monte de coisa boa que a gente vai descobrir aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar aqui hoje. Que bom. Ivana, como que você entrou nesse mercado, né, de RH, trabalhar com pessoas? Aonde que surgiu, assim? Veio uma... acho que eu vou cuidar das pessoas dentro das empresas. Da onde que surgiu? Não foi? Não. Na realidade, eu fui fazer psicologia, eu queria trabalhar na época com dependência química. Eu tinha isso claro, assim, porque eu já fazia trabalho voluntário. E dentro da psicologia, uma das cadeiras, ensinava psicologia organizacional, trabalhar em empresas. Sim. E eu fui fazer um estágio na época e adorei. Eu costumo dizer que o RH é uma cachaça. Trabalhei também com dependência química, como eu queria, mas eu vi que o meu brilho, o meu propósito estava mais nessa área organizacional, de gestão de pessoas. Só que não para cuidar das pessoas, mas sim para gerar resultados através delas, inspirar elas. Eu não gosto dessa palavra ajudar. Muito bom a gente pensar nisso, assim, né? Olha só, os resultados, né? Tanto é que tá lá, RH de resultado, e é isso. Porque por muito tempo, eu fui muito tempo do corporativo também, e nesse corporativo foi um caso de amor e ódio com o RH, né? Às vezes tu pensa assim, meu Deus, o RH está apenas para a empresa. Daqui a pouco tu pensa, não, o RH está para os colaboradores ou para os funcionários, dependendo, né? E acho que é um meio do caminho, né? É Tu um fala assim, cara, equilíbrio. e agora? E esse equilíbrio? Até onde que é aquilo que o CEO, aquilo que o executivo tá falando, ou até onde é aquilo que os colaboradores estão reivindicando, né? E aí, o RH puxa para um dos dois lados. O ideal é que não puxe. Só que é muito difícil mesmo, né? Eu até criei esse nome, RH de resultados, por quê? Porque eu trabalho há mais de 18 anos nessa área. E durante muito tempo eu trabalhei prestando consultoria para as empresas. E geralmente quem me contratava eram os donos, CEO, ou um diretor administrativo, por Sim. exemplo. E ele me contratava com a dor. Mas ele não sabia nem o que ele queria. A maioria não sabe. Eu quero que tu... Ó, o que é comum? Eu quero que tu venha aqui motivar o pessoal. Eu quero que tu venha aqui porque eu quero deixar a equipe mais comprometida. Eu quero que tu venha aqui para baixar a rotatividade. A maioria dos desejos até pouco tangíveis, né? Exatamente. E eu comecei a perceber que a maior parte dessas empresas, elas já tinham um RH. E o RH com potencial gigante, Eduardo. Pessoas inteligentíssimas, esforçadas. Mas por que o dono tem que contratar uma pessoa externa se ele tem um RH ali prontinho para dar resultado para ele? E ele não escuta. E daí surgiu isso. Daí eu comecei a perceber. Não, ele não escuta porque o RH não está fazendo o que deveria com maestria. Ele não escuta porque o RH ou só pensa nas pessoas, está lá achando que está para cuidar dos funcionários. Ou ele não escuta porque esse RH também só pensa no número, no dinheiro, custo. Aí o dono fica assim, tá, mas daí as pessoas. E eu comecei a ver que existia um meio termo. É isso que tu diz, que é tão tênue, tão difícil. Não, peraí, deixa eu ver aqui qual é o propósito da empresa, o que ela precisa alcançar, e deixa eu ver o que os colaboradores querem. Como é que é o jeitão dessa empresa? Então vamos tentar encaixar nem pra cá, nem pra lá. E é um grande desafio Sim. mesmo, né? Então, eu digo que assim, a culpa não é nem dos próprios RHs. É porque se entra na empresa, Eduardo, é uma chuva de solicitações e demandas. E por isso que eu digo, chega de ser um RH faz tudo.
Chega. Porque se tu deixar, tu vai virar um faz tudo. Todo mundo vai vir. Aí o dono reclama, o gestor reclama, o colaborador reclama, o terceirizado reclama, o cliente reclama. E daí você não vai, ai meu Deus, como é que eu vou? Tudo no colo do RH. Tudo no RH. Vai no RH. Quer pedir demissão? Vai no RH. Tem conflito? Vai no RH. Daí eu falei, não. Para, respira. Vamos trabalhar com plano. O comercial geralmente tem um plano, não tem? O financeiro tem um plano. A logística tem um plano. Por que o RH não tem plano? O RH fala só do resolvendo urgência? Não. Aí eu comecei a ver que quando você trabalha com um plano, um planejamento que está dentro, alinhado, né, com as demandas do que os colaboradores querem, do que a empresa quer, não fica tão pesado. E o RH consegue realmente resultados. E esses resultados vêm tanto para a empresa quanto para as pessoas. Porque se a empresa cresce, aquelas pessoas também crescem. Mas existe muito, tu fala muito disso, né, também, de que as pessoas imaginam assim, o dono é mau, o funcionário é bom. Isso. Ou na classe empresarial, o funcionário é ruim e o dono é bonzinho. Então, assim, não é um mundo de mal e bom, né? É um mundo de parceria, de relação ganha-ganha. Diz, pô, a empresa tá indo bem, tá alcançando o número. Então, vamos, de repente, aumentar o vale alimentação? Pô, a empresa tá indo bem, tá alcançando o número, vamos fazer um espaço de descanso como eles querem, com puff, Sim. videogame. Pô, mas eles não querem isso, a empresa tá alcançando o número. Eu já vi empresa que a gente achava que ia implantar a Unimed, que era o que eles queriam. A gente fez uma pesquisa e eles queriam escola de surf. Em Criciúma. Olha só. Eles queriam fazer escola de surf no Rincão, em vez de Unimed. Tem uma frase que tu usa muito nos teus conteúdos que ela é provocativa, então ela engaja mais, provavelmente, né? Eu adorei quando eu li a primeira vez. Falou assim, ó, não é função do RH organizar festinha de final de ano. Realmente, isso é muito polêmico, né? Quando eu falo, não é função do RH organizar festinha. Se você olhar lá os comentários, da gente brigando nos comentários. Tá, mas se o RH não faz festinha, quem que faz? Cadê o lado humano do RH? Aí eu fico perguntando, quem disse que festinha é lado humano? Festinha é celebração, é comemoração, né? Eu nem gosto, quando eu trabalho na empresa, eu não gosto de chamar de festinha. Não, nós vamos fazer uma confraternização, né? Então, assim, ó, eu gosto de trabalhar, quando a empresa é maior, com um comitê. Um comitê que organiza e realiza as ações de endomarketing, porque a festinha faz parte do endomarketing e o endomarketing faz parte dos objetivos da empresa. Uau! É diferente a gente olhar assim, realmente, porque parece que tudo que dava problema na empresa parava no RH. Ah, isso aqui não tá dando certo, então vai pro RH. Outra coisa que eu vi, e eu aprendi muito quando tu ensina de maneira clara e objetiva, eu já liderei, né? Trabalhei no mercado financeiro como líder, hoje eu sou um empreendedor, mentor e também lidero pessoas, é natural, né? Assim como você, lidera pessoas, times. E as pessoas falavam, então, vai lá e dá um feedback. Uhum. Ou vai lá e demite. Não, mas espera aí. Você é o gestor, né? Esse talvez seja um outro grande problema que existe, né? Esse desvio de função. Sim. Tentar jogar no RH tudo que não dá certo ou aquilo que é mais difícil. Uhum. Tipo, cara, eu preciso dar um feedback, RH, vai lá e fala com eles. Ou, né, eu preciso inclusive desligar, vai lá e fala pra pessoa. Mas isso é cultural. É cultural. Ah, quem contrata, quem demite é o RH. Quando eu falo, não é função do RH fazer desligamento, também eles ficam loucos. Tá, mas então quem faz o desligamento é quem acompanha o colaborador no dia a dia. É o líder dele, ou o supervisor, ou o coordenador. Ele é que desliga, né? Eu acho que a função do RH está mais atrelada a ensinar esse líder a liderar. Ensinar esse líder que faz parte da função dele, dar feedback, sim. Né? E não só quando o funcionário vai mal. Porque o que eu percebo nas organizações, na maior parte dos líderes, é assim, se o funcionário está indo bem, Tá tudo bem, tudo bem, deixa ele ir. Ao invés de eu potencializar o ponto forte, reforçar, estimular, deixa aí. Aí, quando ele faz alguma coisa errada, ou não entrega uma tarefa, ou tem um comportamento inadequado, aí chama para conversar. Aí criou-se essa cultura de que feedback é uma coisa ruim. Tanto que muitas empresas, às vezes, que eu começo a falar em feedback, os próprios colaboradores, feedback, o que eu fiz de errado?
E tipo, não, eu tô te chamando aqui para te dar um feedback, né? Feedback é um alinhamento da rota, é só acertar. Exato. E muitas vezes a gente dá feedback positivo. Tá chamando para dar uma Só pra dar um... avaliação e as notas tá tudo lá acima de 8, 9, 10, superando a expectativa, 10 com as 3 estrelinhas. Então, assim, a gente vem vendo ao longo dos anos, quebrando esse tabu de que chamar atenção é só quando faz alguma coisa ruim. Que feedback é negativo. Então, eu até costumo falar assim, não chama de feedback negativo, chama de feedback de desenvolvimento. Você está chamando a pessoa para apontar ali o que ela tem de bom, que é para ela manter, e o que é que ela tem que cuidar para não derrapar. A gente falou, pra mim é bem comum o que tu falou, porque eu fiquei muito tempo dentro do corporativo, mas também tem muita gente que tá nos assistindo ou nos escutando no Spotify, no podcast, do YouTube, que nunca passou no mundo corporativo, né? Essa nova geração às vezes entra direto no digital. E aí tu falou ali nota 8, 9, né? Tipo, talvez eles deram uma viajada. Tu pode explicar um pouquinho pra nós o que que é e como que a gente pode trazer isso de repente para um empreendedor que não teve acesso, né? Nós Sim. que passamos, você ensina inclusive, eu passei 13, 14 anos no mundo corporativo. Então, tanto recebia quanto aplicava a Sim, avaliação sim. de desempenho, fazia o PDI, então todo esse processo. Como que tu pode, de repente, ensinar de maneira simples, né? Explicar de maneira simples e também mostrar como que, de repente, um empreendedor que está mais na era digital poderia olhar um pouquinho para esse desempenho, ou Sim. de repente ele não tem um funcionário, mas ele tem um parceiro. Ah, ele tem um social media que é parceiro, ele tem um fotógrafo que é parceiro, tem um gestor de um tráfego. estrategista digital. Exato. Como que ele faz para avaliar, de repente, né, esses parceiros e entender? Pode ser? Assim, ó, no meio corporativo a gente costuma dar feedback com notas. O que é feedback com notas? Você tem um formulário onde está lá, você avalia as pessoas em determinadas habilidades dela. Então, como que ela é na organização? Daí você coloca organização. O que significa organização? Manter ideias e objetos organizados, manter seu ambiente de trabalho organizado, manter os seus arquivos e pastas organizadas a fim de que um outro que venha, se você faltar, consiga tocar. Então, a gente fala o que é habilidade, fala o conceito da habilidade e põe uma nota. Tem gente que trabalha com bom, ruim, ótimo, tem gente que trabalha com 1 a 5. Sim. Eu gosto de trabalhar com 1 a 10, porque o meu negócio é focado. Se eu disser pra ti, teu feedback é nota 4 e é de 1 a 5, aí tu vai ficar 4, então 4 significa um 7 ou significa um 8? De 0 a 10 é mais claro. É mais claro pro colaborador. Eduardo, a tua nota é 5. Isso significa que tu precisa melhorar 50% a tua organização. Ou tu vai embora. Pô, tu já 50%. Não, a tua nota é 7, precisa melhorar 30%. No corporativo, geralmente é assim. Mas quando eu vou dar feedback, por exemplo, meu gestor de tráfego, eu marco uma call com ele e anoto. Eu não dou notas pra ele, porque ele é um parceiro. Isso. Mas eu anoto. Assim, olha, o que eu quero que ele melhore. Eu gosto muito de anotar, porque eu acho que quando você anota, você organiza pensamentos e sentimentos. E não fica subjetivo aquela conversa, né? Então, eu pego uma folhinha, eu tenho a minha pasta lá, gestão de tráfego. Eu pego a minha folhinha, anoto as coisas que eu percebi que eu preciso que ele melhore, que eu não gostei, ou que... o que eu espero de ti? Eu espero que tu me posicione mais. Eu quero relatório toda semana. Se tu vê que tá indo mal lá minhas campanhas, eu quero que tu faça alguma coisa, que tu já me diga, Ivana, tá indo mal aqui, porque eu olho o número todo dia, Claro, né? não vai Tá indo esperar mal. um mês pra me dizer que a campanha... Tá indo mal aqui, mas eu já fiz isso. Me informa, porque eu sei que ele faz, mas às vezes ele não me informa. Então eu deixo claro isso e deixo anotado numa folhinha e ponho a data. Guardo na pastinha. Daí passou, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente vai fazer outra call. Então sempre alinhando, porque é um alinhamento de rota. E da mesma forma que eu falo no feedback, eu tenho que estar disposta a escutar. Muito disso. Então com parceiros eu falo e também escuto. Escuto. E a mesma coisa no corporativo. Geralmente a gente dá as notas e no final a gente pergunta, e você? E aí o colaborador vai dizer, muitas vezes, até no momento que você está falando, a pessoa já tem uma lógica para dizer, mas eu faço isso porque eu achei que era aquilo. Daí, não é, desculpa, eu não deixei claro para você. E alinhar a qualidade daquele serviço. Tipo assim, pra mim, isso aqui é o aceitável. E isso aqui não é. Sim. E aí deixar claro, né, pra onde que a gente tá indo. Então, nessas parcerias, é bem importante. E são conversas difíceis, Eduardo. São. E a maioria das pessoas não gostam dessas conversas. Não, fogem. Fogem dessas conversas. Eu vou dizer que o mundo corporativo me ensinou a ter mais facilidade nessas conversas e até objetividade. É claro que como eu sou empresário e empreendedor,
eu busco parceiros que já têm essa sinergia e que eu possa falar de maneira mais clara. Olha, é assim. Olha, não gostei. Então, eu procuro um nível de maturidade de parceiros Sim. meus que estejam nessa mesma nível de maturidade. Mas, né, a gente tá gravando numa segunda-feira esse podcast. Na sexta-feira, eu fechei um contrato com um parceiro meu importante. E já de bastante tempo, 2 anos praticamente, de trabalho em conjunto. Então, é uma parceria relativamente longa. Sim. E a gente teve um problema de comunicação. Eu falei, olha, eu esperava que o orçamento fosse assim, eu esperava que tivesse essa ideia desse conteúdo. E aí a pessoa me disse, olha, fiquei bem chateada que tu fez isso, isso, isso. Eu falei, que bom que tu falou, porque eu nem sabia que isso tinha te deixado chateada. Então me desculpa por ter me posicionado assim, não é a intenção. Então deixa eu recondicionar aqui, corrigir. Espero isso, isso, isso. E quando eu falei de orçamento, é por uma expectativa do evento que a gente tinha tal orçamento. Tem nada a ver com a qualidade do teu trabalho. A qualidade do teu trabalho, a gente deseja outro orçamento. Daí a gente foi alinhando, a gente foi ajustando. Mas a conversa foi reta e claro, olha, é isso, gostei, não gostei, ela também gostei, não gostei. O que aconteceu? Deu tudo certo, já assinamos um novo contrato, já assinamos nova parceria e já tá tudo bem. Mas por quê? Porque a gente teve que sentar pra fazer uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Realinhar a rota. É. Muito comum isso. E é bom pra tudo, né? É. Nos relacionamentos, Pra vale pra tudo, né? Tudo. Sentar e dizer o que tá bom, o que não tá. E uma coisa que eu aprendi também no mundo corporativo foi o que tu acabou de ensinar, que é anotar. Senão tu fica, mas é porque tu sempre faz isso. Ué, o que é o tu sempre faz isso? O que é isso? Não, olha só. Essa questão de anotar, eu tenho essa questão metódica, né? Anota e guarda na pastinha. Porque se depois eu tiver que voltar àquele mesmo assunto contigo, eu tenho, dia tal eu falei. Eu boto a data. Dia tal foi falado, dia tal foi falado, dia tal. Então, se porventura tu vai terminar esse contrato, né? Tu vai rescindir, ou até rescindir num desligamento de um colaborador, tu tem ali registrado. E a própria pessoa, ela vai te entender. E o desligamento... Não é surpresa, né? Não pode ser surpresa. Assim, um desligamento, ele nunca é... legal. Isso. A não ser que a pessoa queira, né? Às vezes tem aquele funcionário que tá lá tá forçando a demissão e tal. Né? Ou já tá realmente querendo sair e diz, que bom. Mas geralmente não é legal um desligamento. Porque é um rompimento, é um luto. Isso. Né? Por exemplo, se a gente, não vamos mais ser parceiro. Que pena. Que pena, né? Perdi a parceria, não vou mais conversar, podemos até se nos ver, mas não vai ser mais a mesma coisa. Então, mas o que facilita o desligamento é isso. É você ter várias conversas e deixar isso registrado. Porque daí na hora de um desligamento, você vai poder pegar e dizer assim, tá vendo aqui? Olha só, nesse dia a gente conversou sobre isso. Nesse dia a gente conversou e depois a gente conversou. E te dá clareza, tu como líder, de que, realmente não tá resolvendo os feedbacks e eu realmente vou ter que desligar. E dá clareza para quem está sendo desligado de que realmente eu não estou conseguindo atender a expectativa. Então, gera menos desconforto, que é outra coisa que os líderes temem, né? Vou mandar embora. Não é mandar embora. Às vezes você está fazendo um favor para aquela pessoa. Sabes que eu pensei muito nisso e eu não tinha imaginado trazer esse assunto para cá. Mas vou reforçar, já que tu entrou. Eu pensei nisso antes de estar aqui, mas não iria trazer, tu trouxe, agora eu quero reforçar, pode ser? Vamos lá. Sobre o desligar, sobre o contratar, tá? Tanto para quem tá assistindo a gente ou escutando a gente, que tá precisando, cara, eu quero contratar, eu quero desligar no seu CNPJ, quanto parcerias. Fazer um contrato de prestador de serviço, né? Porque tem muito empreendedor que segue a gente e que tá assistindo aqui e que não tem uma estrutura de colaboradores, mas tem prestadores de serviço. Faz contrato com um, com outro, com outro. Quando que é a hora certa, né, de eu estreitar ou de eu encerrar esse laço? Algumas vezes eu já escutei no mundo corporativo, já para complementar e ver se faz sentido ou não faz sentido isso aqui. Uma das minhas gestoras falou assim uma vez, como é que ela falou? Para contratar, eu faço um processo lento, eu investigo, eu pesquiso, contrato devagar. E para desligar, eu desligo rápido. Não é que fez a primeira, né, M que eu vou desligar. Mas eu pontuei e a partir de agora acabou. É rápido. Faz sentido, não faz? Explica um pouquinho para nós. Sim. Eu prefiro também demorar mais na contratação e avaliar bem a pessoa que vai entrar de acordo com o que eu quero dela.
Então, eu vejo assim, ó, muitos líderes e RHs, eles têm tanta pressa de fechar a vaga que não para entender o que a pessoa vai fazer. Primeiro, eu tenho que saber, tá, o que eu quero dessa pessoa? Por exemplo, eu vou contratar uma estrategista digital. O que eu quero dessa estrategista digital? No que eu quero que ela me ajude? Eu quero que ela faça o conteúdo para mim ou eu quero que ela oriente meu conteúdo? Eu quero que ela faça os cards ou não? Ou ela só vai ficar na estratégia mesmo dizendo o que eu tenho que fazer? Eu quero que ela analise, por exemplo, um podcast ou eu quero que ela me dê um roteiro do que eu vou falar no podcast? Então, assim, muitas vezes a gente não tem muita clareza. A gente tá com uma dor, como eu falei, os donos geralmente eles não sabem o que eles querem. Eles só sabem que querem a dor e querem alguém que resolva. Né? Então, você tem que entender bem, tá? Qual é a minha dor e o que eu quero? O que pesa mais hoje pra mim, né? Pra gente que cria conteúdo. Poxa, é criar o conteúdo? É alguém que faça o card? Né? Então, eu descrevo isso. Então, eu sempre digo, escreve. Porque escrever, ele te ajuda a organizar os seus pensamentos e seus sentimentos. Escreve o que eu quero. Ah, é isso que eu quero. Aí vai ficar muito mais fácil de eu entender se tu tá alinhado com aquilo que eu quero ou se tu não tá alinhado. Perfeito. Vai ficar muito. E a mesma coisa é essa questão do desligar. Eu costumo dizer que 3 feedbacks sobre o mesmo comportamento. Então, o Eduardo, vamos falar de novo, desorganizado. Então, eu vou lá, dou um feedback para ele sobre organização. Daí, eu já marco o segundo feedback, para daqui 30 dias, 15 dias ou 7 dias. Eu que vou ver de acordo com a minha agenda. Mas é sempre importante já marcar um segundo. E é outra coisa que as pessoas não fazem. Elas acham que vão lá, vão falar uma vez. E o mundo está pronto, resolvido. Não. Geralmente, eu chamo isso de técnica do grilo falante. Ou seja, eu vou chamar a pessoa para dar um feedback para ela sobre algo que ela precisa desenvolver. E, muito provavelmente, ela pode aceitar aquilo que eu tô falando para ela naquele momento, ou ela pode não aceitar. Às vezes ela verbaliza, às vezes ela não verbaliza. Às vezes ela tá ali, mas por dentro ela tá pensando, a Ivana tá louca, eu sou organizada, ela que é uma desorganizada e eu que me organizo. Talvez ela não aceite. Às vezes ela vai falar, daí é bom, que deve seja contra-argumento e tal. Mas tem aquele colaborador que não fala, que fica com medo, ou que na hora fica nervoso e não fala. Então, mesmo que ele não aceite, se você já marca a data do próximo, você vai instalar algo que eu chamo de grilo falante. Que vai ficar ali na cabeça dele. Eu vou provar pra Ivana que eu sou organizado. Ela vai ver, ela tá dizendo que eu não sou organizado, mas ela vai ver, eu vou entregar tudo certinho pra ela. E o que vai acontecer? Ele vai mudar o comportamento. Na pior das hipóteses, vai melhorar um pouco. Vai melhorar um pouco. Aí eu chamo você daqui 15 dias. Não melhorou nada. Daí daqui mais 15 dias eu chamo você. Não melhorou? Fechou. Eu acho que é 3. Agora, claro, se eu vou no primeiro, no segundo, você melhora, eu te libero. Ah, daqui a pouco o seu problema é outro. Ah, chamo de novo, vou fazer o mesmo processo. E assim eu vou lapidando as pessoas. Até porque ele já tá com a sinergia dos valores da empresa. Exatamente. Já tá conectado, então é mais fácil ajustar do que fazer todo um processo. Mas tem um porém, que eu acho que talvez alguém que tá nos assistindo pode pensar assim, mas eu preciso da pessoa. Nunca aconteceu contigo? Sim. De tu querer demitir, Aham. mas tu não pode. Tem um dos meus parceiros, eu tenho hoje vários contratos. Bastante contrato. Um dos contratos eu levei pro meu terapeuta, não foi nem pro meu mentor. Eu levei pro meu terapeuta uma relação. Eu falei, olha, tenho essa relação aqui e eu quero melhorar minha relação com as pessoas, com os meus contratos. Eu quero melhorar. Às vezes eu acho que eu dou demais, às vezes eu acho que eu recebo demais. Eu preciso equalizar isso. Alguns parceiros parece que eu recebo demais. Mas eu sei que em contrapartida eu consigo isso. Então eles também estão no equilíbrio. Outras eu acho que... E aí eu levei uma questão. Ele falou, então, tem que ter essa independência, a relação com eles, mas numa visão psicóloga, como tu também é psicóloga, tu sabe. E aí ele falou assim, ó, tu não pode ter essa dependência? E eu falei, opa, tem um parceiro hoje que eu dependo. E aí ligou um sinal vermelho. Que bom que tu trouxe também, então já me explica aí, quero fazer uma consultoria de graça Nas agora, empresas é assim, muitas vezes você tem aquele profissional que ele é um excelente técnico. E ele te dá muito resultado tecnicamente falando. Tipo um vendedor, é um ótimo vendedor. Vende. Mas gera conflito na equipe, passa por cima dos processos, não respeita. Deixa eu fazer um parênteses aqui de atropelar. É crença minha ou é comum? Porque, meu Deus, por onde eu passei? Os melhores vendedores eram os que mais incomodavam. Olha, não sei se é coincidência ou não. Eu sempre lembrava do Romário. O Romário fazia gol, mas não ia pro treino, brigava com todo mundo, não incomodava, não vou treinar, não vou sei lá o quê. E eu falei, meu Deus, eu tive
muito tempo no corporativo e aí os melhores vendedores, cara, parece que era sempre assim, eu vou chegar tarde mesmo, eu não vou participar da... Por que eu não vou participar da reunião? Porque eu já sei o que vocês vão falar e eu já bati a meta. E aí um conflito interno com os outros que precisam estar na reunião, né? Fecha a parede. Então, aí que você tem que trabalhar muito essa questão da conexão entre líder e liderado, né? Porque o líder é o que dá o tom da equipe. Não é o RH, é o líder. Então, o líder tem que reconhecer que ele é bom, mas lapidar esse vendedor ou esse profissional técnico que seja um excelente comprador, que seja um excelente entregador, que seja... É o líder que vai dando o tom. Esse vendedor que diz, eu vendo... Nananana, provavelmente o líder talvez não acompanhou, porque ele é bom vendedor, então deixa ele fazer do jeito dele. Não, mas ele é bom vendedor, então não vou falar. Então, assim, às vezes, você tem que lidar mesmo com essa conexão entre líder e liderado. E vai gerar um esforço maior do líder ali, para tentar trazer essa pessoa para a liderança dele, entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa, é um excelente técnico, mas comportamentalmente horrível. Então, eu vou ter que trazer essa pessoa para minha liderança. Eu vou ter que dar feedbacks mais frequentes. Eu vou ter que investir mais. Às vezes, também tem isso, Eduardo. Às vezes, eu tenho aquela pessoa ali, eu quero demitir, mas o dono da empresa não deixa. Porque é amigo do dono, porque é primo, porque é sobrinho. Isso acontece. É vida real. Ou não pode tirar porque não tem outro para botar que saiba fazer. Ele tem que estar ali. E daí a pessoa sabe que ele tem que estar ali. Aí ele... Né? Então, daí o líder vai ter que comprar ele. Mas também tem uma técnica para isso. Posso falar? Pode. Sempre que eu tenho uma pessoa difícil na equipe, que não tá liderando pro meu lado, ou pro lado da empresa, né? Porque tem aqueles que lideram ao contrário. Isso, tem. Puxa uma oposição. Puxa uma oposição ali. Então, sempre que eu tenho uma pessoa difícil no meu time, eu tenho um lema. Eu vou vencer com ela. Eu não vou vencer ela. Eu vou vencer junto com ela. Então, eu tento. Eu vou dando mais feedbacks. Aí não é 3, porque eu sei que eu não posso desligar assim tão fácil. E sempre que eu tenho algo para implantar na equipe, eu tenho algo difícil. Por exemplo, eu vou chegar para a equipe e vou dizer, semana que vem, todo mundo vai fazer hora extra aqui. Geralmente as pessoas não gostam disso, Isso, né? Não. Por exemplo, agora há pouco tempo no meu time, eu tive que fazer uma escala para responder inbox do Instagram. Tô crescendo, não tô dando conta. Final de semana fica ali 1000 mensagens para responder. Nós vamos ter que fazer uma escala final de semana. Acho que as pessoas gostam disso? Não gostam. Não gostam? Pô, até hoje nunca precisei trabalhar final de semana. Agora eu vou precisar. Mas sempre que eu tenho assim, eu pego esse colaborador ou essa pessoa e vendo a ideia primeiro para ela. Por exemplo, tu é excelente técnico, mas tu comportamentalmente, tu muitas vezes não vai na minha liderança. Eu vou chegar para ti e vou dizer, Eduardo, preciso da tua ajuda. Olha só o que está acontecendo. O comercial me passou lá que semana que vem nós vamos explodir em vendas. Vai ter que fazer hora extra todo dia. E agora? Preciso da tua ajuda para passar isso para a equipe. Tu me ajuda? O que eu tô dando para ti? Tu trouxe essa pessoa pro teu lado? Eu tô pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda, tá quase que dando autonomia, não tá dando, né? Mas tô tu dando que vai poder validar, pra mas tá ela. dando um pouco de poder pra ela. Aham. Ela tá ficando do teu lado. Exatamente. Ela vai sair da sala e vai dizer, nós vamos conseguir, Ivana. E daí na hora que eu lanço pra equipe, essa pessoa que geralmente é aquela que já ia pular e dizer, não, mas aí não dá, né? Fazer hora extra todo dia, vocês estão loucos? Vai ser aquela pessoa que vai olhar pra equipe e vai dizer, Ainda vai defender pessoal, a ideia. quando a empresa precisa da gente tem que ajudar. Eu já fiz isso muitas vezes, Eduardo, e sempre funciona, sabe? Sempre funciona. E se caso realmente não funcionar, você usou técnica, você deu feedback, você vai sentir no seu coração o momento de desligar. Tu já explicou tudo isso que eu vou te falar agora, mas existe alguma coisa que facilite a gente entender até onde esticar a corda? Do tipo, esse é um tipo de pessoa que mesmo, sei lá, eu trazendo pro meu lado, nessa reunião ela já entra agitando a reunião. Fechou, eu já sei que não dá, né? Então dei um feedback, dei 2, ela piorou. Eu já sei que essa pessoa não vai estar... Geralmente, Eduardo, assim, ó, o máximo de tempo que eu tento é 1 ano. Eu vou ali, vai, porque às vezes ela melhora 15 dias, Sim. 30 dias, depois ela regride, porque mudar um padrão de comportamento não é fácil. Nada fácil. Né? Mas aí daqui a pouco ela melhora de novo. Mas se eu vejo assim, cara, eu tô há 1 ano investindo nessa
peça que é fundamental para minha equipe. A gente vai falar nessa peste. Não, nessa peça fundamental. Não vou mentir que às vezes eu não penso. Oh, quero pegar. Não, eu tô ali, ela é uma peça fundamental, ela sabe fazer. Só que daí também já vem uma outra coisa que nos confronta, né? Poxa, por que eu sempre vou ter que depender de uma pessoa só? Por que eu não tô sempre formando novas pessoas? Né? Porque eu tô ali investindo nela, mas ao mesmo tempo eu já tô investindo em outras. Que é aquilo que a gente falou, não investir só no ruim. Ah, tá ruim, então fico investindo. Não, eu tô investindo nela, tô vendo aquele potencial ali que pode, um outro potencial, e vou tentando, certo? Ivana, como que tá estruturado o teu negócio hoje? Porque tu foi crescendo, tu explicou aqui para nós um pouquinho, mas a gente ainda não entrou para entender, né? Aonde que tá a empresa? Essa empresa hoje, vocês fisicamente apoiam outras empresas também? Digitalmente tu apoia outras empresas? Tu tem também, né, teu podcast, eu vi lá tu gravando podcast, palestrou, né, no Empreende Brasil, fez teus grandes lançamentos, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Mas quero saber aonde que tá, né? Como que tá estruturada a tua empresa, quais são os braços, né? Sim, a minha empresa, no começo, era eu empresa. Era só eu fazia tudo. Eu fazia conteúdo, eu fazia tráfego, eu fazia tudo. Eu estudava e fazia. Porque eu aprendi com o meu mentor, Eduardo Arruda, caso vocês não conheçam, que feito é melhor que perfeito. Então, eu comecei a fazer, né? Trabalhei mais de 18 anos no presencial, dando consultoria para as empresas. E desde 2019 eu estou fazendo essa transição. Menos atendimentos no presencial e mais no digital. Né? No digital, como que eu atendo? Que até foi através de uma mentoria com o Eduardo, né? Porque no começo eu ensinava recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Eu vou ensinar as pessoas a recrutar. E naquele período que eu busquei a tua mentoria eu tinha uma empresa, Clique RH, que era uma empresa de e-recruitment, que era na área de uma solução para recrutamento e seleção. Só que eu estava numa fase que eu queria mais. Eu não queria só ensinar as pessoas a contratar. Eu queria que elas gerassem valor, gerassem resultados. Eu queria que os RHs deixassem de ser bonzinho e faz tudo para se tornar um RH que gera valor para a empresa. Ó, isso é muito bom essa frase, hein? Repete para nós. Que o RH deixasse de ser bonzinho. Eu quero que os RHs deixem de ser bonzinhos, que deixem de ser RH faz tudo e se tornem um RH que gera valor, que realmente dê resultado para a empresa e para a pessoa, que entenda que ele não vai ajudar ficando fazendo as coisas pelos outros. A função do RH não é cuidar, não é ajudar. A função do RH é inspirar para que a pessoa seja melhor, porque a pessoa ela tem já a solução, tá dentro dela. Às vezes só precisa inspirar. Eu lembro, quando eu te procurei, eu estava em dúvida. Eu vendo a Clique RH, eu não vendo e tal. E tu falou lá, se ela te gera mais de 5% do teu tempo, menos 5% do teu resultado, tu vende. Eu digo, tá bom, vou vender. Já estava dentro de mim, no fundo eu já sabia. Mas eu queria alguém mais experiente, um expert que me dissesse, é isso! Mas eu acho que esse é importante de tu ter um mentor, né? Sim. Porque principalmente quem é empreendedor, quem trabalha tanto no digital quanto no presencial, a gente é muito solitário. Muito solitário. Todas as nossas decisões, tipo, quase 100%, é óbvio que a gente divide um pouco, mas quase 100% do que a gente decide, resolve, é sozinho. É sozinho. Então, todo dia é responsabilidade. Vou falar pra quem? Pro meu pai? Pra minha mãe? Vou falar pra um funcionário que eu tô a fim de vender a empresa? Né? Era algo assim que eu precisava de um auxílio, de um suporte. E eu lembro naquelas nossas conversas que eu fui descobrindo o meu propósito. Que meu propósito também não era... Porque eu podia simplesmente ficar, vou sair do presencial e vou ensinar as pessoas no digital. O que eu faço no presencial, eu vou fazer no digital. Mas eu digo, não, mas eu quero mais, eu quero um propósito. Eu quero fazer algo que eu veja sentido naquilo. Não que o recrutamento não seja importante, mas o recrutamento é uma partezinha, assim, de tudo que o RH pode contribuir para uma empresa. Muito bom, muito bom. E respondendo a tua pergunta, como é que é a minha empresa hoje? Então, no começo eu fazia tudo sozinha, eu atendia no presencial e final de semana e à noite eu trabalhava no digital. Depois, quando uma empresa foi crescendo, eu fui faturando, o digital passou a ser não mais um extra, mas, né, atingiu mais de 50% dali do faturamento. Obviamente, eu fui contratando mais pessoas para me ajudar, né? Outros especialistas ou colaboradores, comecei com estagiário e assim foi indo. Muito bom. E hoje, tu
tem mais clientes no digital do que presencial. Sim, com certeza. Muitos clientes no digital. E aí tu atende como consultoria ou tu faz a mentoria para uma mentoria em turma para o RH ou tu vende a consultoria para aquela empresa? Na realidade, assim, ó, consultoria hoje não faz mais parte do meu portfólio, né? Na realidade, hoje, o meu foco é mentoria. Mas não é uma mentoria individual. Eu criei um método, que eu chamo método RH de resultados. Por que é um método? Porque não é uma aula, não é só um treinamento, não é só um livro, não é só aplicar uma ferramenta. É um processo. Para o RH, ele deixar de ser um RH operacional e ser um RH mais estratégico, que realmente gera valor, ele precisa passar por um período. Então, dentro do método RH de resultados, ele tem aulas gravadas, onde ali ele vai aprender o passo a passo do recrutamento e seleção, do onboard, do treinamento, da descrição de cargos. Então, tudo o básico ali do RH, ele vai aprender nas aulas gravadas. Ele tem o meu acompanhamento, né, do meu time, no caso, semanal. Então, se ele tem dúvida, ele vai estar tirando dúvidas com o meu time vai estar dando uma orientação. Ele vai ter ajuda da gente para montar o seu plano de ação anual, porque a maioria, isso a faculdade não ensina. Não. Montar um plano de ação de RH alinhado aos objetivos do negócio. Como que eu faço um plano de ação? Não sei. Alinhado aos objetivos do negócio? Não sei. Então, a gente ensina isso, quais as perguntas ele vai fazer para os donos, o que ele vai levantar dos colaboradores para fazer um PA de RH alinhado. Então, isso ele tem acompanhamento. E ele vai ter 5 sessões de mentorias comigo daí para trabalhar a mentalidade. Né? Para trabalhar o autoconhecimento, eu aplico o teste, aplico o DISC, aplico o Ikigai que você me ensinou, aplico outras ferramentas para que esse aluno, essa aluna consiga quebrar algumas crenças. Porque muitos deles são inseguros, muitos deles não conseguem falar, eles sabem tudo que vão falar, mas chega na frente do dono... E quem te contrata é a empresa ou é a pessoa física? Tem as duas coisas. A maioria é a própria pessoa física, mas eu tenho algumas alunas que foi a empresa que pagou para elas, né? E também dentro do meu portfólio eu tenho livro. Então, a pessoa, agora eu não tenho grana para investir num método completo. Então, eu vou comprar o livro de recrutamento e seleção. Eu não tenho grana para investir no método completo, mas eu não gosto de ler. Então, compro o treinamento contratação assertiva, que era o meu primeiro lá, minha expertise, né? Então, eu tenho um portfólio de produtos digitais onde vai de acordo com o que esse cliente necessita. E esse carrinho tá sempre aberto ou tu vai fazendo lançamentos? Qual que é a tua estratégia? O programa mais completo é lançamento. Não porque eu queira fazer lançamento, mas porque para ter uma turma, para ter esse acompanhamento, para ter as mentorias, para que ele começo, meio e fim, eu preciso ter, não posso ficar botando gente o tempo todo. Então, eu trabalho através de lançamentos, né? 2 a 4 lançamentos por ano. E eu tenho alguns produtos que daí ele está sempre aberto. Por exemplo, treinamento de contratação assertiva. Se a pessoa está com a dor, ela quer aprender a contratar com maestria, quer aprender como captar currículos, como achar candidatos, como fortalecer a marca empregadora, ela vai ali, ela compra. Ela pode comprar hoje já, entra lá. Então, o link tá na bio. Ou digita TCA. Eu tenho um pacote de planilhas que eu vendo também, que o objetivo é facilitar e organizar o RH. Então, isso aí vende full time, né? E o método mais completo daí é lançamentos. Muito bom. Quanto tempo tu investe num lançamento? Entre o início da estratégia até abrir e fechar o carrinho? Na realidade, assim, eu tô trabalhando no lançamento toda semana. Ou seja, criando desejo. Então, tudo que eu faço em relação às minhas alunas... vai levar pra lá. Eu tô postando, eu tô falando do método. Eu falo semanalmente do método. Pelo menos uma vez por semana. Se você notar no meu feed, uma vez por semana sai conteúdo com chamada pro método, pra lista de espera. Aí, pra trabalhar no lançamento, 45 dias. Daí começa a estratégia de criativos, estratégia de captação, reformular a página de vendas. 45 dias. Muito bom. E como que você chegou no 6 em 7? Hoje a gente trouxe uma plaquinha aqui, ó, de 100 mil, que não foi somente 7 dias, em 30. E você já fez um 6 em 7, né, no lançamento. Como que é? Porque assim, ó, muita gente, quem tá no digital, busca 6 em 7. Sim. Muita gente, muita. É um marco. Né? É um marco. Tipo, sabe, cara, eu preciso fazer minha primeira venda, eu preciso fazer meus primeiros 10 mil, eu preciso fazer meus 50 mil. E eu preciso chegar nos 100 mil em 7 dias, ou menos, né?
E aí ficou famoso em todo mundo que foi pro digital, famoso 6 6 em em 7, né? O primeiro brasileiro a traduzir isso, né, no português para nós foi o Érico Rocha, né? Como que ele trouxe isso de fora para cá. E eu lembro que eu fui na fórmula do lançamento presencial em 2018 em Curitiba. Nossa, tipo, todo mundo lá, uma galera, e todo mundo assim, meu Deus, agora vai todo mundo ficar rico, né? Todo mundo vai ficar rico. E a gente sabe que não é assim. Tem muito trabalho, né? O grande desafio é que quem entra no digital, alguns, entram iludidos de que vai ser só puxar uma arrasta pra cima ali que vai vender e não é. Bem assim, são anos e anos, né? Eu tô dando treinamento há 12 anos, treinando pessoas, tá há 18 anos treinando, né? Pra gente chegar num 100 mil em determinado produto, né? Não é simples. Não é simples. Não é simples. Então tem gente que quer começar hoje a fazer. Cara, tem exceção? Tem exceção. Mas prefiro trabalhar na regra. Constrói um tijolinho aqui, coloca outro aqui, vai fazendo, vai montando. Eu prefiro trabalhar na regra. Sim, eu prefiro. Como que foi a tua regra? Na realidade, assim, ó, Eduardo, pra ser bem franca contigo, assim, eu nunca persegui o 6 em 7, assim. Mas eu queria. Claro. Mas, tipo assim, meu propósito é um 6 em 7. Não. Meu propósito, como eu falei, é transformar os RHs faz tudo, é parar com essa cultura de que o RH não é um setor importante. Esse é o meu propósito. Então, eu acho que o mais importante é tu saber qual é o teu propósito. É tu saber exatamente o que tu quer que as pessoas cheguem, assim, é tu criar algo que vem do teu coração. Eu acho que isso é o mais importante. Até do que qualquer estratégia digital. É tu saber assim, não, é isso que eu quero. Eu quero que o RH deixe de ser faz tudo. Para de fazer festinha. Eu acho que isso que queima no meu coração. Mas para chegar no 6 em 7 foi realmente constância. Então, se eu consigo fazer um conteúdo por semana, eu vou fazer um conteúdo por semana com maestria. Ah, eu consigo fazer 2? É 2. Então vai ser 2. Eu consigo fazer 3? Vai ser 3. E eu comecei fazendo uma frase por semana. As pessoas acham que a gente tem que começar e explodir, né? Exato. Uma frase. Eu peguei um feriado, carnaval, escolhi algumas frases de impacto que eu gosto. Programei lá no Facebook. Assim que eu comecei. Uma vez por semana. Aí daqui a pouco eu comecei a fazer 2 conteúdos por semana, 3, 4. Mas quando eu me proponho a fazer, vai sair. Entendeu? Nem que eu tenha que trabalhar final de semana, nem que eu tenha que trabalhar feriado. Eu me propus que é 2 por semana, então vai sair 2 por semana. E outra coisa também que às vezes é... Porque tu falou ali do Fórmula, né? Eu também já assisti, não presencial, mas eu já comprei o curso Fórmula, assisti. Acho legal, acho válido. Como eu já assisti outros cursos, só que eu sempre tento adaptar essas técnicas aos meus valores. Perfeito. Então, se eu tiver que ultrapassar os meus valores para fazer o 6 em 7, eu não vou ultrapassar. Não. Então, tipo, tem que fazer tal coisa, né? Eu tenho uma estrategista digital e às vezes ela diz, faz isso. Na época que começou as trends, as dancinhas, eu falei, cara... Não vou fazer dancinha. Não vou fazer dancinha. Mas teu perfil vai crescer, mas tá legal, mas não sei. Até tentei, tá, Eduardo? Até tentei. Fiz algumas coisinhas assim, mas eu falei, cara, essa não é a minha essência. Eu gosto de memes. Então, teus memes são muito bons. Que no meu perfil sai meme. Porque eu gosto. Muito. Teus memes são muito bons. Muito bons. Eu gosto de meme. E os meus memes, Eduardo, a maioria eles são reais, tá? Tipo assim, são coisas que eu vivi. Sim. É muito engraçado. As meninas que trabalham comigo, elas morrem de rir. Porque acontece alguma coisa assim na empresa, eu já digo, vou fazer um meme, deixa eu anotar isso aqui. Eu tenho um bloco de notas aqui só de ideias pra memes. Aí depois eu tenho ali as ideias de memes. Daí eu vou na internet procurar cachorrinhos, carinhas ou situações onde eu possa encaixar com o que aconteceu. Por isso que os meus memes bombam tanto. Sim. Porque eles são reais. A entrega deles Aí tem coisas que acontecem, eu digo, isso aqui eu não posso postar agora, eu tenho que deixar passar uns 5 meses. Pra não deixar na cara. Pra não deixar na cara, senão o fulano vai saber que eu tô falando dele. Muito bom, muito bom. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Max Geringer. E o Max Geringer, ele falou que quando virou diretor da Pepsi no Brasil, ele chegou na sala de reuniões dele e tinha uma calcinha na mesa dele. Ele falou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Ele pegou e pendurou a calcinha no painel.
e levou pra reunião e falou, olha, quem deixou, se quiser pegar de volta, pode passar depois do horário, pega, né? Tá aqui, tá tudo bem. E a partir disso, eles colocaram um quadro interno do seguinte, das nossas cagadas. Então, tudo aquilo que hoje a gente chama de meme, lá atrás não existia o meme, ele falou, a gente vai trazer e vamos expor nossa vulnerabilidade para ter mais conexão com o time. Então, também já rolava isso, lembrei dessa história agora. E o que teve em comum do teu 100 mil ali, com essa plaquinha de 100 mil aqui, tu falou assim, ó, falava de tudo e aí começou a focar em RH de resultado. Quando a tua comunicação externa, né? Tu falou o interno e o externo. O meu interno também foi esse. Eu tava indo pro 9º ou 10º produto e eu cortei tudo e fiquei em 2. Quando eu voltei para 2 produtos, a gente faturou 100 mil. Então, focar. Expande. Como diria o Paulo Vieira, tudo que foca, expande. Tudo que foca, expande. Tudo que foca, expande. É isso, tudo que foca, expande. Então, foca nisso. Agora tem 2 que estão bombando, fechou. Agora abre o terceiro. Agora sim, mas não vai abrir 9, 10 se não tem nenhum deles fazendo. Não adianta ficar criando produto. Isso, não. A gente achava que então vamos procurar outro produto. Não é ali. Não é ali. A gente já tá quase no nosso tempo de podcast, passa voando. Né? Passa voando. Teve uma experiência muito legal nesse final de semana. Você palestrou no Empreende Brasil. Foi muito legal. Você esteve lá no palco. Conta pra nós como foi essa experiência, né? De subir num palco que já subiram nomes como Pablo Marçal, como Flávio Augusto. Como Paulo Guedes, né? Nomes assim. Então, como foi, né? Estar lá nessa vibração de Empreende. O 10º ano do Empreende foi agora, né? Então, como que foi? Pra mim foi muito emocionante, muito especial. Confesso que eu tava nervosa, porque era uma arena 360, então tinha a gente olhando de trás, da frente, do lado de cima, assim, meu Deus, pra onde eu olho tem gente. Mas foi muito legal, me senti muito feliz e realizada lá, né? Sabendo que lá é uma materialização, né? De um trabalho de anos, assim, né? Falei sobre fortalecimento de marca empregadora. Fiquei muito feliz. A minha história do Empreende já vem, muitos anos. Então, eu me senti muito feliz e realizada de estar lá. Uma honra estar lá, podendo contribuir, né? E eu sou muito grata a Deus, Eduardo. Eu creio muito em Deus, assim. Eu digo, olha onde Deus me coloca. Coisa que né? Lembra, quando a gente teve a nossa mentoria, se me falasse há 3, 4 anos atrás, eu ia dizer, eu não empreende. Como assim? Tipo, tá muito longe. Né? E olha aconteceu. Que legal. Eu tava escutando podcast, ou assistindo, gosto de assistir também, um podcast do... Eu sempre me confundo se era o Thiago Nigro e o Thiago Brunet juntos, ou se era com o Flávio Augusto. E eles estavam falando assim, cara, o que vocês estão sentados em rodas que já não são mais rodas de milhões, são rodas de bilhões, né? São pessoas que realmente giram a máquina muito forte. O que tem em comum? Tipo, pra eu olhar, o que tem em comum nesses resultados dessas pessoas? E foi muito legal e tu me fez lembrar disso agora. Eles falaram assim, ó, o que existe em comum é que eu, Thiago Nigro, Flávio Augusto, Marçal, o Wendel, o Caio, toda a galera. Em primeiro lugar, o que é? Deus. Ele falou assim, ó, eu já entrevistei muita gente e se eu for pegar as pessoas que realmente, né, são uma máquina que transformam milhões e milhões de vidas e que geram emprego e que, sabe, tem uma responsabilidade enorme, o que eu percebi perguntando pra eles é que, em primeiro lugar, na escala de valor, tem Deus. Então, tu trouxe aqui agora e isso reforça bastante do teu sucesso, né? Porque não é por acaso, né? Então, quando a gente tá conectado com Deus, a gente ganha força para viver o nosso propósito, né? Para superar os desafios, para realmente pegar os dias que são difíceis, que tem um monte de dias difíceis. Exatamente. Né? Um monte de dia que a gente não tá afim, né? E a gente continua fazendo. Mesmo assim, porque a gente sabe da importância da evolução. Sim. Né? Então, isso que tu falou agora, eu acho que casa muito bem com os últimos minutinhos aqui. Sim. Exatamente. Ele em primeiro lugar, ele que me sustenta, ele que me direciona. Eu acho que também a gente precisa ter a humildade de saber que a gente é pequeno, né? Sim. A gente vai acabar.
Então, o que importa é um legado, é fazer algo bom. Uma vez eu escutei alguém dizer assim, se tudo que tá aqui na Bíblia for uma mentira e eu agir como tá aqui, eu vou ter uma vida íntegra, no mínimo. No mínimo, Eu vou ter uma vida íntegra, né? Vou ter uma vida honesta, fazendo bem pras pessoas. E se for verdade e eu não fizer? Então, eu prefiro fazer. Muito bom, né? Vamos honrar ele aí. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que esse foi o melhor assunto pra gente encerrar, Sim, né? sim. Eu queria deixar aí esse reforço dessa importância, né? Da gente colocar sempre Deus em primeiro lugar, e quando a gente coloca, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Eu tenho esse mesmo sentimento, às vezes eu imagino, caramba, tanta coisa acontecendo, e às vezes eu penso assim, meu Deus, mas é claro que tem bastante gente hoje ao redor, mas a gente ainda pensa, né? Na maioria das vezes, sozinho, resolvendo as coisas, olha só onde a gente chegou. Mas a gente nunca tá sozinho, né? Nunca Então tá sozinho, Deus tá ali com a E gente. eu creio assim, que Deus, ele vai nos mostrando. Porque, olha, você vê, eu fui no Empreende lá em 2018. Aí conheci o Wendel Carvalho. Aí eu fui no Protagon do Wendel. Aí lá eu conheci o Paulo Pimon. No Protagon, ele falou do Paulo Pimon. Aí eu fui fazer terapia com o Paulo Pimon. O Paulo Pimon me indicou o Eduardo. Fui fazer mentoria com o Eduardo. Criei o método RH de resultados. Olha só. Tudo, né, numa decisão. De ir num congresso, numa decisão. Então, eu acho que Deus... E sabe como é que eu fiquei sabendo do Empreende? Porque eu seguia um maquiador no Instagram. Augustinho Fernandes, eu acho que é o nome dele. Eu gostava de ver as dicas de maquiagem. Sim. E um dia eu tava vendo, ele vai estar em Floripa, Empreende Brasil, o que é isso? Ai, quero ir. Olha só, olha só. Cara, como é maravilhoso e nada é por acaso. E todas as coisas que acontecem, elas partiram de uma decisão. E depois dessa decisão teve um movimento. De estar naquela frequência. Isso. De seguir aquelas pessoas. Por isso que eu acho a maravilha da internet, né? Tipo, eu nunca vi ou abracei o Wendel Carvalho. Eu nunca vi... Acho que eu vi pessoalmente Paulo Pimon no teu evento. Mas eu não tinha visto ele pessoalmente. Mas são pessoas que me influenciam. Sim. Né? E olha que magia isso, né? Você não precisa mais sair de casa para sentar em algumas mesas. Né? Então, eu tô lá, lavando a louça, escutando o Pablo Marçal. Todo mundo xinga o Pablo Marçal, mas ele fala algumas coisas que me ajudam. Meu Deus. Ele fala milhões de coisas que me ajudam, e as que não ajudam, às vezes ele fala de propósito, que é só pra dar audiência e trazer mais gente. Então, assim, não necessário. Eu nem preciso sair de casa pra mim estar em desenvolvimento. Exato. Basta eu ir lá no teu canal, começar a assistir o teu podcast. Mas tem que tomar decisão. Eu posso ouvir no carro, mas eu tenho que me abrir também pra Deus me usar, né? Exato. Pra Deus... Né? Porque quando eu vi, eu digo, quero ir. Na época eu ainda fui uma luta. Tipo, mas tão caro, não vou, acho que eu vou. Ai, Deus, será que eu vou? Ai, vou pela fé. Isso. Pô, vou dar um jeito nas contas. E sempre assim, será que eu faço a mentoria do Eduardo? Será que eu não faço? Ai, Deus. Porque eu olhei tu e mais outras. Sim. Daí eu olhava no Instagram e dizia, mas o Eduardo, gostei mais dele. Essa coisa de sentir, né? Sim. Eu acho que é ele. Prestar atenção nos sentimentos, ser consciente. Não é que, é uma intuição. Não. Não, é tu ter a conexão, assim, eu gostei dele, eu gosto do que ele fala, eu me identifiquei. Então, muitas vezes tu paga mais caro pra ter... Porque tu vai sentindo um instinto, que pra mim é Deus. Muito bom, muito bom. Então, olha, eu tinha mais perguntas, nem vou fazer, porque a gente chegou no auge aqui, eu vou piorar se eu continuar. Ivana, quero te agradecer, uma honra tê-la aqui, eu te acompanho muito, continuo aprendendo contigo e faço questão de estar por perto, né, quando foi lançar teu livro, eu falei, eu quero estar lá, eu fui, sabe, tipo, várias coisas, eu gosto de estar ali te acompanhando, olhando tuas lives, todo o teu desenvolver, o teu entregar, o teu servir, tudo isso que vem acontecendo, que Deus continue abençoando a tua vida, que tu sirva, né, a partir de todo esse teu movimento, essa tua entrega que é maravilhosa. Obrigado por estar aqui conosco no nosso podcast Propósito. Espero que estejamos muitas vezes juntos, né, nessa jornada. A casa está aberta e a palavra é tua para encerrar o nosso podcast. Eu quero agradecer, né, agradecer a oportunidade. Como eu falei, pra mim é uma honra estar aqui, o meu mentor favorito. Não, é sério, eu falo pra todo mundo, eu vou lá no meu mentor favorito. E pra mim é uma honra, né? Quem diria que um dia eu estaria aqui, né, Eduardo? Quem diria? Então, que legal. Muito obrigada. E pra quem tá nos assistindo, decida, persevere.
crie e esteja nos ambientes certos, que logo você vai fazer aí, ganhar placa de 100 mil, 1 milhão. Isso aí. Quem chegou até aqui já aproveita, curte, comenta, compartilha, vai colocar na tela, né, o arroba Eduardo Arruda Oficial e arroba... Ivana Souza RH. Isso aí. Esse foi o nosso podcast número 12. Espero vocês em breve. Até mais. Obrigado. Caraca, como é fácil falar com a Ivana, né?